Algo mudou. Você talvez já tenha sentido isso. Em um culto, em uma conferência, talvez até no seu próprio ministério. Tudo parece estar no lugar. As músicas bem ensaiadas, o sermão bem estruturado, o ambiente preparado. Mas falta algo. É como se a presença que antes quebrava, constrangia, derretia o coração, agora tivesse sido substituída por outra coisa. Algo mais bonito aos olhos, mais fácil de administrar, mais aceito pelo público, mas também mais vazio. Você já percebeu? Alguns pregadores deixaram de chorar. Alguns louvores deixaram de carregar unção. Alguns ministérios parecem mais preocupados com estética, alcance, curtidas e reconhecimento do que com arrependimento, santidade e glória de Deus. Algo mudou. E o que mais assusta é que quase ninguém percebeu, porque o povo ainda aplaude, ainda se emociona, ainda grita a glória quando o pregador levanta o tom, ainda chora quando a música sobe a nota certa. Mas chorar não é sinal da presença. Sentir não é sinal de arrependimento. Ter multidões não é sinal de aprovação divina. Sabe o que é mais trágico? É que tudo isso pode continuar acontecendo mesmo sem Deus estar presente. Pode haver culto, pode haver estrutura, pode haver técnica, e ainda assim o céu permanecer em silêncio. Porque existe uma diferença brutal entre fazer para Deus e fazer com Deus. E essa diferença está cada vez mais escassa. Há uma geração que aprendeu a se movimentar, sem depender mais do Espírito. Aprenderam a emocionar multidões, sem precisar da presença, e tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Primeiro, tiraram o tempo secreto. Depois, deixaram a oração profunda virar rotina. Depois, começaram a estudar mais técnicas do que a palavra. E então começaram a medir o sucesso espiritual pelo número de seguidores, convites e engajamento. E o Espírito foi sendo deixado de lado, substituído por carisma, por inteligência, por habilidade. E como tudo continuava funcionando, ninguém notou a ausência. Mas ela estava lá, silenciosa, dolorosa, gritando para quem ainda tem sensibilidade espiritual. Porque quem já sentiu a glória de Deus de verdade, sabe quando ela não está mais ali. Sansão ainda lutava, ainda empunhava a espada, ainda era temido pelos inimigos. Mas havia um detalhe assustador no texto bíblico. Ele não sabia que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. O corpo era o mesmo, a força parecia estar lá, mas por dentro já era só carcaça. E Saul, o rei escolhido, separado, ungido diante do povo, chegou a profetizar, a ser tomado pelo Espírito de Deus. Mas em algum ponto do caminho, trocou a dependência pelo controle. Preferiu manter a posição do que obedecer à direção. E o resultado foi um silêncio que ecoa até hoje. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas nem todo mundo percebeu, porque Saul ainda parecia rei, ainda se vestia como rei, ainda tinha um trono, mas estava vazio, perdido, morto espiritualmente. O que isso tem a ver com hoje? Tudo. Porque ainda há púlpitos ocupados por quem perdeu a presença. Há ministros que ainda seguram o microfone, mas não ouvem mais a voz de Deus. Há músicos que ainda tocam com excelência, mas não quebram mais cadeias no mundo espiritual. E o povo continua aplaudindo. Porque a performance continua, a forma continua, mas a glória já foi embora. Paulo escreveu algo assustador em 2 Timóteo 3:5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ele não falava do mundo. Ele falava de gente da igreja. Gente que parece ser espiritual, mas que vive longe da presença. E o que substituiu o Espírito? Aplausos, reconhecimento, agenda cheia, likes. A geração que antes tremia no altar, agora negocia o tempo da oração para atender convite. Antes chorava quando cantava,
Agora preocupa-se mais com a harmonia vocal. Antes buscava discernimento. Hoje busca crescimento. E porque as portas continuam se abrindo, acham que Deus está aprovando. Mas nem toda porta aberta foi escancarada pelo céu. Nem todo sucesso é sinal de comunhão. Nem todo elogio é confirmação de unção. Presença de Deus é algo que não se compra, não se ensaia, não se força. Ou está ali, ou está faltando. E quando falta, o homem tenta preencher com o que é possível: imagem, fama, palco, volume. Mas o Espírito não é substituível. Ele não é um acessório da fé. Ele é a essência do chamado. Sem ele, você pode até continuar na função, mas será só ruído, palavras vazias, canções bonitas, porém inofensivas, pregações bem construídas, que não quebram ninguém. E o mais trágico é que tudo isso pode continuar por anos, sem que ninguém perceba, porque ainda há palmas, ainda há luzes, ainda há elogios, mas não há fogo, não há quebrantamento, não há glória. Sabe, qual é o perigo de viver da performance? É que ela continua funcionando, mesmo quando o Espírito já foi embora. Você prega, as pessoas choram, o povo aplaude, a igreja vibra, mas no seu secreto não há mais presença. Só um eco de quem você já foi. E quando o Espírito se retira, ele não faz alarde. Ele vai em silêncio, como quem diz: se você não me quer, eu também não insisto. O maior julgamento que Deus pode liberar sobre alguém não é uma queda pública, não é vergonha no altar, é o silêncio, a ausência. A pessoa continua falando dele, mas ele já não fala mais com ela. Continua cantando, mas ele já não ouve. Continua se apresentando, mas o céu já não assina mais embaixo. E como saber se isso já aconteceu? Preste atenção aos sinais. Eles não são gritantes, mas são profundos. O primeiro é a insensibilidade. Você já não sente mais quando peca. O que antes te quebrava, agora só te incomoda um pouco. Você se acostumou com pequenas concessões, pequenos desvios, pequenas vaidades, e tudo ficou normal. Você aprendeu a viver sem se confrontar. O segundo sinal é o orgulho espiritual. Você começa a se sentir especial demais para ser corrigido. Desenvolve uma teologia que sempre justifica, mas nunca transforma. Se alguém te confronta, você se fecha. Se a palavra fere, você racionaliza. Você acha que já passou da fase de ser quebrado. O terceiro sinal é a ausência do secreto. Você fala de Deus para multidões, mas não fala mais com Deus quando ninguém está vendo. Sua oração virou técnica. Sua adoração virou performance. Sua comunhão virou uma agenda. E quando o secreto morre, a unção morre com ele. Você ainda pode ser influente, pode ser requisitado, pode ser celebrado, mas por dentro é só um templo sem glória, como aquele do Antigo Testamento onde a glória de Deus se retirou e ninguém viu. E então começa o quarto sinal, a substituição. Você tenta preencher a ausência do Espírito com tudo o que é humano: mais carisma, mais ensaio, mais esforço, mais marketing, mais frases bonitas, mais presença de palco. E até parece funcionar, até engana, mas a diferença é sentida no impacto eterno. Antes você falava e as pessoas se arrependiam. Agora, elas só se emocionam. Antes, você cantava e cadeias caíam. Agora, elas apenas se arrepiam. Você trocou presença por aplausos. Trocou profundidade por alcance. Trocou glória por técnica. E talvez ninguém ao seu redor tenha percebido. Talvez todo mundo continue te admirando. Mas no céu, há um silêncio. E se esse silêncio está ecoando dentro de você agora, não ignore. Não finja que está tudo bem. Não se escore na aprovação das pessoas, porque a presença que foi embora ainda pode voltar. O Espírito Santo nunca foi indiferente. Ele é sensível, puro, santo. E quando é ignorado, ele não briga por espaço. Ele apenas se retira. Mas ele também observa. Observa quem sente saudade,
Quem começa a perceber o vazio, quem finalmente entende que perdeu a presença e não consegue mais suportar a ausência. E é nesse momento que o caminho de volta começa. Mas não é um caminho rápido, nem leve, nem automático. É o caminho da rendição. Voltar a sentir a presença de Deus não começa com uma música, nem com uma nova agenda de oração, nem com um retiro. Começa com um quebrantamento, com alguém dizendo: Deus, eu me enganei, eu fui longe demais, eu me acostumei com o palco e esqueci do altar. Porque é no altar que tudo recomeça. Foi assim com Elias. Israel estava em silêncio espiritual, o povo dividido, os profetas de Baal gritando, mas nada acontecia. Até que Elias fez o que quase ninguém quer fazer hoje. Reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas, e só depois disso, o fogo voltou. O Espírito não se manifesta onde há bagunça interior. Ele vem onde há reverência, onde há arrependimento, onde o altar foi restaurado. E o que é esse altar? É o lugar da entrega, da renúncia, do ego crucificado. É onde você diz: Senhor, pode tirar tudo, menos a tua presença. Quando foi a última vez que você disse isso com verdade? Quando foi a última vez que você preferiu ser esquecido pelos homens a ser ignorado por Deus? Quando foi que você trocou os aplausos pela lágrima secreta diante do trono? Porque enquanto o foco for o aplauso, a presença nunca será prioridade. Mas quando a alma grita por Deus, acima de tudo, o céu ouve, o Espírito volta. Talvez ele esteja aí, agora, bem perto, só esperando um sussurro verdadeiro, só esperando você sair do automático e cair de joelhos como alguém que perdeu algo precioso e não quer viver mais um dia sem recuperar. Mas atenção, não existe retorno sem renúncia. Não dá para viver do mesmo jeito e esperar o fogo voltar. O altar precisa ser limpo, as distrações removidas, o ego calado. E é por isso que muitos não voltam, porque querem a presença, mas não querem o arrependimento. Querem sentir, mas não querem obedecer. Querem a glória, mas não querem o preço. Mas se você estiver disposto a se esvaziar de si, a descer do seu próprio trono, a admitir que trocou Deus pela aprovação das pessoas, então o caminho está aberto. Quando o Espírito Santo volta, nada fica igual, nada, porque a presença real não ocupa espaço. Ela toma o controle. Ela muda o ambiente, o tom de voz, o conteúdo da pregação, o peso das palavras. Ela muda a maneira como você entra na igreja e a forma como você sai. A presença real de Deus não se limita a fazer chorar. Ela desarma o orgulho, esmagando o ego sem humilhar a alma. Ela coloca os joelhos no chão, mesmo quando ninguém mandou ajoelhar. Ela faz a boca calar, até que o coração volte a bater na frequência do céu. Quando o Espírito volta, o culto termina, mas a sede continua. Você não sai comentando a roupa do pregador. Você sai com os olhos molhados, tentando entender o que acabou de acontecer com você. E sabe o mais impactante? Quando ele está presente, você sabe, não dá para forçar, não dá para imitar, não dá para manipular. O coração reconhece, a alma se curva, o ambiente se rende. E aí, até uma palavra simples, dita com temor, quebra mais do que um sermão inteiro cheio de técnica. Porque quando o Espírito sopra, até um suspiro carrega peso eterno. Agora pare e pense. Você já entrou em um culto onde tudo parecia certo, mas você saiu exatamente como entrou. Nada te confrontou, nada te moveu, só foi bonito. Agora compare isso com aquele momento em que alguém abriu a boca e com 3 palavras, o céu desceu sobre você. A diferença não estava no vocabulário, estava na fonte. A presença real transforma até o ambiente mais simples em solo sagrado. Mas isso tem um custo, porque quando a presença volta, você não consegue mais viver sem ela. Você perde o gosto pelo entretenimento espiritual. Você para de se empolgar com frases de efeito.
Você se torna alguém perigoso, porque agora você tem discernimento. Você percebe quando algo é só barulho, quando o óleo é só performance, quando a pregação é mais sobre o homem do que sobre Cristo. E isso te dói, porque você já sabe o que é de verdade. Você já provou, já foi tocado, já foi invadido por essa presença que não te deixa mais se acomodar. Agora você olha para trás e percebe quanto tempo viveu anestesiado, chamando emoção de glória, chamando técnica de unção, chamando movimento de avivamento. Mas, agora, tudo mudou. E quando você começa a viver com o Espírito em primeiro lugar, tudo o que não carrega presença te cansa, te esvazia, te irrita, te entristece. É como se seus ouvidos espirituais fossem afinados de novo, como se seus olhos passassem a enxergar o que antes era invisível, como se sua alma estivesse de volta ao lugar que ela sempre pertenceu. É isso o que acontece quando o Espírito volta. Mas o que te impede de manter essa presença viva? O que ainda tenta ocupar o lugar dele dentro de você? A presença não vai embora de uma vez. Ela vai se apagando quando outros amores começam a ocupar o lugar que era só dela. E o mais perigoso, nem sempre são pecados visíveis. Muitas vezes, são distrações com cara de coisa boa. O primeiro ladrão da presença é a vaidade disfarçada de zelo. Você começa querendo fazer o melhor para Deus. Começa ensaiando mais, estudando mais, preparando tudo com excelência. Mas, sem perceber, o fazer para Deus vira um fazer para impressionar os outros. O foco sai da unção e vai para a estética. Sai da mensagem e vai para o alcance. Sai da glória e vai para os números. Você ainda está servindo, mas não está mais se rendendo. O segundo ladrão é a comparação. Você começa a medir sua vida com base no que vê dos outros. A unção vira competição. O chamado vira disputa. E quando o coração está mais preocupado em parecer melhor, ele para de buscar ser verdadeiro. A comparação gera ansiedade. Ansiedade gera pressa. E a pressa sufoca o espírito. O terceiro ladrão é a rotina, sem presença. Você se acostuma, ora porque é o que se espera, lê a Bíblia porque é o certo, vai ao culto porque é domingo, mas o coração já não responde mais. A alma está ali, por hábito. Você faz tudo certo, mas faz vazio. Deus nunca pediu rotina, ele pediu entrega. O quarto ladrão é a distração emocional, relacionamentos que roubam sua paz, conversas que contaminam sua fé, vícios sutis, rolar infinitamente uma rede social, ver tudo e não reter nada. Sua mente vive lotada e seu espírito esvaziado. Você perde a sensibilidade e nem nota. Presença de Deus exige espaço. Ela não entra em corações congestionados. O quinto ladrão é a autossuficiência. Você já sabe o que fazer, já conhece os textos, já domina o palco, já sabe qual música emociona, qual palavra impacta, qual estilo engaja, mas sabe o que não sabe mais? Depender. E o espírito não habita em alta performance, ele habita em dependência profunda. A presença se derrama onde há sede, onde há humildade, onde há espaço. Se você encheu seu coração com tudo isso, comparação, distração, ansiedade, vaidade, onde o espírito vai habitar? Talvez seja por isso que você não sente mais, não chora mais, não treme mais. Você ainda está ativo, mas está seco. E não é culpa do ministério, não é culpa da igreja, não é culpa do tempo, é um alerta. Pessoal, direto, o Espírito está te mostrando que ele não foi embora porque te rejeitou. Ele foi embora porque você esqueceu dele, mas ele está por perto, esperando ser desejado de novo, esperando que esses ladrões sejam expulsos, esperando que o altar seja limpo. E quando isso acontece, a presença volta, com força, com glória, com lágrimas, com transformação. Mas o que fazer com tudo isso agora? Como se render de verdade, se reconectar e nunca mais perder o que foi restaurado? Talvez você esteja se perguntando,
Como eu deixei isso acontecer? Como foi que o fogo apagou, a sensibilidade morreu e a presença virou só uma lembrança? A resposta é dura, mas libertadora. Foi aos poucos. E pode voltar. Da mesma forma, porque o mesmo Deus que se retirou em silêncio volta quando encontra um coração quebrantado. Ele não exige espetáculo, não pede multidão, não espera perfeição. Ele só quer verdade. A presença de Deus não se derrama onde há máscaras. Ela se manifesta quando alguém diz a verdade para Deus e para si mesmo. E talvez essa seja a sua maior batalha. Você até ora, mas não se expõe. Até canta, mas não se rende. Até chora, mas não muda. Porque ainda tem medo de largar o controle. Medo de desagradar as pessoas. Medo de parecer fraco. Mas é aí que o Espírito age. Onde há humildade. Onde há verdade. Onde há arrependimento real. Talvez você precise sair da pose. Talvez precise orar diferente hoje. Não com frases bonitas, mas com gemidos, com gritos internos, com aquele tipo de oração que ninguém veria num vídeo bonito de Reels. Mas que faz o céu se mover, algo como: Senhor, eu te deixei. Eu fiz do ministério meu palco. Eu amei mais os aplausos do que a tua voz. Eu me distraí. Me enchi de tudo. E te deixei do lado de fora. Mas eu não quero mais isso. Vem. Volta. Me invade de novo. Esse tipo de oração não impressiona homens. Mas ela traz o céu de volta. Porque Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Nunca. Não importa o quanto você se afastou. Não importa quantos likes você acumulou sem unção. Não importa o quanto você aprendeu a viver com aparência. Se você parar tudo agora e se dobrar de verdade, a glória volta. Não como emoção momentânea, mas como fogo constante. Como voz interior. Como discernimento que te livra da vaidade. Como unção que fere o pecado e cura a alma ao mesmo tempo. E você vai perceber isso nas pequenas coisas. Na forma como lê a palavra. Na intensidade da sua oração. Na sensibilidade que volta aos poucos. No arrepio que não é de música, mas de presença. No silêncio que não é ausência, é reverência. Mas essa volta exige um passo. Desça. Saia da posição, da função, da pose. Desça diante de Deus como alguém que sabe: eu ainda sou dependente. Eu ainda preciso do teu Espírito. Sem ele, eu sou só barulho. É isso o que separa os que carregam presença dos que vivem de performance. Chegou a hora, não de mais um vídeo, não de mais uma reflexão, mas de uma decisão. Porque depois de tudo que foi dito, você só tem dois caminhos: continuar como está, ou voltar para onde nunca deveria ter. Saído, sim. Você ainda está na igreja, ainda serve, ainda ora. Mas você sabe, lá dentro, que algo se perdeu. O fogo já não queima como antes. A voz já não é tão clara. O temor já não domina mais como um dia dominou. E a maior tragédia não é quando o crente peca. É quando ele se acostuma a viver sem presença. Deus está te chamando agora. Não como juiz, mas como pai. Um pai que viu você se afastando aos poucos. Viu você trocando a dependência pela performance. Viu você buscando reconhecimento, enquanto ele esperava só um momento no secreto. E ele não te rejeitou. Apenas se calou. Mas hoje, ele está chamando. E você precisa decidir se vai atender ou continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Porque a glória está à porta. Mas ela não entra por onde não há arrependimento. Ela não se impõe. Ela desce sobre quem se dobra. Talvez você esteja ouvindo isso com os olhos marejados, sentindo uma dor que não sabe explicar. Uma mistura de saudade e arrependimento. Isso é o Espírito, te tocando, te dizendo: ainda dá tempo, eu ainda quero habitar em você. Mas me dá espaço de novo. Não adie, não endureça. Não diga: amanhã eu oro. Não diga: depois eu mudo. Porque talvez amanhã o silêncio volte e você se acostume com ele. E a presença que hoje está próxima, amanhã pode parecer distante demais. Você não foi chamado para viver de palmas. Você foi chamado para carregar glória. Você não foi ungido para impressionar. Você foi separado para impactar. Você não foi salvo para construir carreira. Você foi salvo para ser altar.
mas o altar precisa ser reconstruído. Hoje, agora. Então, se possível, pare tudo, desligue o celular, feche a porta, se ajoelhe, se derrame, chore, confesse, clame. Não há retorno à presença sem arrependimento verdadeiro. Não há fogo sem entrega. Não há glória sem rendição. E se você fizer isso de coração, limpo, prepare-se. O que vai te visitar não é emoção, é Deus. É o Espírito que você trocou por aplausos. Voltando, não para te acusar, mas para te recomeçar. Que esse vídeo não termine como mais um. Que ele seja um marco, um reencontro, um renascimento. E se você sentir o que foi perdido, não esconda, não fuja, não se distraia. Fique ali, só você e ele, porque quando o Espírito volta, ele transforma tudo e você nunca mais vai querer viver sem isso.